E o pastor Gilberto já está orando por ele. Vem, pastor Gilberto. Muita alegria que nós recebemos o pastor Gilberto nessa noite. Já congregamos juntos, já amassamos um pouquinho o barro, né, pastor? E é sempre muito bom nós mantermos essa união, essa comunhão uns com os outros. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Salmo 133:1 diz que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E é isso que estamos fazendo aqui essa noite, amém? Amo essa igreja, amo o povo dessa igreja, e só não venho mais aqui porque o Hilton não me convida. Se vocês quiserem que eu venha mais, pega na orelha do Hilton, que eu quero vir, mas ele não deixa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. A palavra de Deus será anunciada agora. Glória a Deus. Deus poderoso, Deus forte, Deus de Israel. Senhor, aqui, Senhor, está teu servo, teu filho, que irá ministrar a tua santa palavra. Senhor, que a tua palavra hoje seja diferenciada, que penetre profundamente na nossa mente, no nosso coração, e aí permaneça em nome de Jesus. Para que possamos, Senhor, perpetuar a tua palavra, Deus poderoso, Deus santo, para que possamos levar a palavra a quem necessite, Deus. Então fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar o vosso assento nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 8. O Evangelho de Jesus Cristo escreveu Mateus capítulo 8. Enquanto os irmãos acham o texto, quero cumprimentar os pastores dessa casa. O livro de Josué, capítulo 1 e o verso 6, que diz: Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás com que esse povo herda a terra, a qual o Senhor prometeu aos nossos pais. Quero cumprimentar os obreiros dessa casa. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 15, que diz: Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quero cumprimentar as crianças. O livro de Mateus 21 e 16. Não leste, não ouviste, que é da boca da criança que sai o perfeito louvor. Quero cumprimentar os jovens. O Salmo 119, o verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-a conforme a palavra do Senhor. Quero cumprimentar minhas irmãs com o livro de Lucas 1:28. Salve agraciado, o Senhor é contigo, e bendito és tu entre as mulheres. Quero cumprimentar os varões. O livro de Juízes, capítulo 6, o verso 12. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Quero cumprimentar os anciãos. O Salmo 92, o verso 14, que diz: Na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Quero cumprimentar, se tem alguém afastado em nosso meio, com Lucas capítulo 15, o verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Eu quero cumprimentar toda a igreja. O livro de Apocalipse, capítulo 2, o verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ainda toda a igreja com Apocalipse 3:11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ainda toda a igreja. O livro do profeta Amós, capítulo 4, o verso 12, que diz: Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja, para encontrares com teu Deus. Eu vos saúdo a cada um e a todos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Mateus capítulo 8, verso 1 ao 4 diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode limpar-me. Jesus, estendendo a sua mão, tocou-o, dizendo: Eu quero, seja limpo. Imediatamente a sua lepra foi purificada. Disse-lhe Jesus: Olha, não digas a nenhum homem, vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou a cada um. Bem, amados, palavra essa que o Senhor colocaram no meu coração. Desde já eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de fazer a exposição da sua palavra. Agradecer a minha esposa, minha filha, que sempre me acompanha, o pastor Gilberto, os demais, nossa irmã Isabeli. Somos ali da Igreja Remanescentes da Promessa, aleluia, no Irapuru. E hoje viemos aqui cooperar com os irmãos. E o livro do profeta Amós, capítulo 8, e o verso 12 vai dizer que haveria um tempo que
as pessoas sentiriam fome, mas não era fome de ouvir a palavra e nem sede de água, mas da presença do Deus eterno. E eu vi que aqui nessa igreja os irmãos estão bem instruídos, né? Senti grandemente a presença do Senhor aqui, senti, aleluia, né, a palavra falando profundamente, e todas as vezes que eu vou pregar, não tem uma vez que o Senhor não confirme a palavra, né? Como a pastora disse aqui, né? Foi a palavra que Deus colocara no meu coração, e eu, com a confirmação da palavra do Deus eterno, eu percebi que o doutor, ele pode não entender o evangelho, mas o analfabeto entende, porque o evangelho não é uma descoberta humana, é uma revelação divina, e Deus, ele revela a quem quer. Aqui, todos nós estamos nivelados por baixo, e Deus, ele visitava Adão no Éden. Deus visitava Adão no Éden, mas eu percebi que na divina aliança ele está fazendo a morada. A presença de Deus está nesse lugar. E esse texto, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vinha descendo do monte e a multidão o seguia. Jesus, ele passa o capítulo 5, 6 e 7, falando das bem-aventuranças. E a multidão seguia. Havia 3 tipos de multidões na Bíblia. Nós vemos em Lucas capítulo 5, verso 1, a multidão apertava para ouvir a palavra. Nós vemos em João 6,2, a multidão seguia porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Em João 6,26, a multidão seguia porque estava atrás de pão. Então havia uma multidão que só queria ver sinais, eram atraídas por sinais e não pela cruz. Havia a multidão que se apertava para ouvir a palavra e havia a multidão que estava atrás de pão. Tanto que quando eles chegaram diante de Jesus, disse: mestre, te procuramos 2 dias, e aonde estavas? Ele disse: eu sei porque vocês estão me procurando. É porque a barriga de vocês está vazia. É por causa dos sinais que vocês viram. É por causa dos pães que eu tenho multiplicado, não pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus enfatizava: a palavra que vos tenho falado é vida. 1 de João 2,25, ele disse: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, essa é a maior promessa que ele nos fez. E quando nós vemos que a multidão seguia, você vai perceber que muitas vezes a multidão na Bíblia ela só serve para atrapalhar. Quando nós vemos Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas a multidão atrapalhava, ele teve que subir uma figueira alta. Nós vemos que a Verônica, a mulher do fluxo de sangue, ela queria tocar em Jesus, mas a multidão atrapalhava, ela teve que driblar a multidão. Nós vemos que Bartimeu clamava e a multidão mandava ele se calar. Nós vemos que o paralítico de Marcos 2, quando eles iam entrar na casa, a multidão atrapalhava, tiveram que abrir o teto e descê-lo aos pés de Jesus. Nós vemos em João capítulo 5, que Jesus pergunta para aquele homem: queres ser curado? E ele diz: quando eu vou, a multidão pula na frente. Então muitas vezes a multidão só serve para atrapalhar. Deus não tem negócio com multidão. Deus tem negócio com você individual, porque se você está no meio da multidão, você é só mais um. Se você ficar para trás, tem uma multidão na tua frente, e você precisa fazer como esse leproso, se antecipar. Você precisa se antecipar para você se destacar na multidão. A multidão seguia, e a Bíblia vai nos dizer em João capítulo 2, verso 24, que Jesus não confiava na multidão. No verso 25 vai dizer que Jesus sabia muito bem o que havia dentro do homem. É por isso que quando Pedro bateu no peito e disse que não negaria, o Senhor sabe o que permeia no coração do homem. E ele disse: antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Porque muitas vezes o homem professa uma coisa e faz outra. Por isso a nossa confiança tem que estar pautada em Cristo. E aqui, a Bíblia vai dizer em Lucas 22, 61, que quando eles perguntam: tu és um deles, a tua fala te denuncia. E Pedro dizia: eu não conheço esse homem, eu não sei quem é. Já imaginou? Pedro dizendo: eu não conheço esse homem. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus fita os olhos nele. Quando ele diz: eu não conheço esse homem, Jesus está olhando para ele.
E a Bíblia diz em Apocalipse 19:12 que os seus olhos é como chama de fogo. O olhar dele nos constrange. E nós vemos que esse texto vai nos ensinar que Jesus ele não veio para impressionar ninguém. Jesus ele não veio para arrastar multidões. Jesus ele não veio para ser conhecido como curandeiro. Jesus ele não veio fazer uma cruzada de milagre. Ele veio fazer uma cruzada evangelística. Ele veio mostrar quem é o Pai. Ele veio apontar o caminho. Por isso que Lucas 10:19, a Bíblia vai dizer, Lucas 19:10 vai dizer que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para isso ele veio. Ele não queria fama. Como eu disse, eu estou para ir pregar e ver onde Deus não confirmar a palavra, quando Deus já usou aqui a pastora Rosa, dizendo que quando você tem uma notícia, você se alegra e logo você quer compartilhar, contar. No caso do leproso, ele disse, não conta para ninguém que eu te curei. Porque Jesus, ele não queria fama. Fama o diabo apresentou a ele, ofereceu a ele no deserto. Quando o embate se deu no deserto, sob a palavra. Levou ele ao pináculo do templo, mostrou toda a glória desse mundo, tudo aquilo que a alma humana almeja. A fama, o orgulho, o dinheiro, glória. Ele disse, eu te dou tudo se prostrado me adorares. O diabo ofereceu isso a Jesus, mas ele não queria fama. O homem quer notoriedade. Deus quer privacidade. É por isso que há uma escassez de milagre hoje em nosso meio. Porque o homem quer notoriedade. Porque quando o homem aparece, Deus se esconde. Esse texto nos ensina que Jesus ele veio salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Para o leproso ele diz, não conta para ninguém, mas para mim e para você, ele disse em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia, Deus. Ele fala para o leproso, não conta, e o leproso conta. E ele fala para você, conta, e você se cala. Eita glória, aleluia, Deus. Ele fala, conta o que eu fiz na tua vida. Olha aí, Pai. Porque toda vez que o apóstolo Paulo achava uma brecha, ele entrava. Ele vai passando ali no panteão, onde havia vários deuses, em Atos 17. E ele diz, olha, passando pelos deuses de vocês, eu vi um que está escrito ao Deus desconhecido. Ele viu a brecha e entrou. Esse Deus desconhecido é o que eu vos anuncio. Aleluia, o que criou o céu, a terra, da respiração. Em Atos 17:24, não habita em templo feito por mão de homem. Como eu disse, no Éden ele visitava, aqui ele faz morada. Você, 1 Coríntios 3:16, é templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. É, Jesus. Porque a religião, ela apresenta um Deus, mas Jesus nos apresenta um Pai. Nós temos que levantar a ponta do véu e descortinar esse texto, que só tem 4 versículos, mas é rico. Nós vemos que ninguém chamava Deus de Pai no Velho Testamento. Então, quando Jesus aparece no cenário, ele vem apontar que é o Pai. Em Mateus 6:9 ele disse, quando vocês orarem, orareis assim, Pai nosso. Ele vai dizer em João 10:30, eu e o Pai somos um. Ele vai dizer em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por Ele. Isaías 22, o verso 22, ele profetizou que a chave de Davi estaria sobre os ombros dele. E que chave é essa que estava sobre os ombros dele? A cruz. Jesus levou uma cruz nos ombros. Em João 10:9 ele disse, eu sou a porta. Eu sou o único elo que liga você a Deus. Então a cruz é a chave, Jesus é a porta. E aquele que passar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Em João 14:27 ele nos fez uma promessa. A minha paz eu vos dou. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e delas sou conhecido. Ele tem uma paz que excede todo entendimento. Jesus no Evangelho de Cristo, Jesus ele nos apresenta o Pai. Em Apocalipse, o Pai nos apresenta o Filho. Como foi dito aqui, o juiz está às portas. Tiago 5:9. O juiz está às portas. Nós estamos vivendo os últimos dias. E tem muita gente desapercebida.
na presença do Deus eterno. Davi disse no Salmo 3, o verso 5, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Porque se você deitar e não acordar, então o Senhor voltou para você. E como foi dito aqui, a lamparina está acesa, a botija tem azeite, está como as prudentes ou como as loucas. Quando nós nos deparamos com essa doença lepra, ela era uma doença degenerativa. A priori, o seu corpo está exalando pus, feridas, sangue, e havia 52 tipos de lepra, as curáveis e as incuráveis. Lepra, ela causava muito dano. Curar alguém de lepra era como ressuscitar um morto, era prerrogativa de Deus, só Deus poderia curar a lepra. E quando nós vemos que o próprio Jó, ele sofria com um tipo de lepra, a doença degenerativa. Porque você acha que ele, em Jó capítulo 2, verso 8, ele se coçava com caco de telha? Porque as suas unhas haviam caído. Devido à lepra, que era uma doença degenerativa, escamava a pele, profundas feridas, e ali ia putrefaficando, no estado de putrefação, os ossos, os membros, eles iam se desfazendo. Então as unhas de Jó caiu, é por isso que ele se coçava com caco de telha. A Bíblia diz em Jó 2,7 que o adversário feriu da planta dos pés ao alto da cabeça. Em Jó 3,24, ele perdia o apetite, porque não era só a doença em si, ela acarretava outros sintomas. Em Jó 3,24, ele perdeu o apetite, Jó estava ficando raquítico. Em Jó 7,5, ele disse, vermes saltam do meu corpo. Em Jó 7,13, ele tinha pesadelos, insônia. Nós vemos em Jó 9,18, ele tinha dificuldade para respirar, Jó estava com asma. Em Jó 16,16, ele disse, as minhas pálpebras se escurecem, estava ficando cego. Em Jó 19,14, ele foi abandonado pelos familiares, porque a lepra, quando era detectada essa doença, ele tinha que ficar 7 dias longe do arraial. E quem examinava era o sacerdote, de 7 em 7 dias o examinava para que ele pudesse voltar ao seu convívio social. Em Jó 19,17, ele disse que sofria com mau hálito. Em Jó 19,20, ele disse, escapei só com a pele dos meus dentes. Jó perdeu os dentes, estava banguelo, devido a essa lepra, uma doença degenerativa. Em Jó 30,27, ele disse, as minhas entranhas fervem. Jó estava com diarreia. E a pele dele estava enegrecida. Ele estava em estado de putrefação. Com tudo isso, em Jó 13,15, ele disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia, Deus. Olha o que Jó estava passando. E ele disse, nele eu esperarei. Porque às vezes nós somos afligidos por tão pouco e começamos a questionar. Esse homem, esse leproso, a Bíblia vai dizer que ele primeiro adorou. Antes de pedir, ele adorou. E quando você pega 1 Samuel capítulo 1, Ana ia para o templo para pedir um filho. Ela vai para o templo para pedir um filho. Ana vai para o templo para pedir um filho. Por quê? Ela percebeu que não era só ela que era estéril. Ela percebeu que a terra também era estéril. A terra também estava com falta de pessoas que temessem a Deus. De pessoas que dessem uma direção para o povo. Tivesse uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Então ela vai para o templo só para pedir. Mas a Bíblia vai dizer, 1 Samuel capítulo 1, verso 19, que quando ela levantou de madrugada e adorou, aí o Senhor se lembrou dela. Porque primeiro você adora, primeiro você busca. Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas vem a reboque. Porque Deus sabe o que é necessário para você. Tiago 4,3 diz que a gente pede e não recebe, porque pede mal. A Bíblia diz em 1 João 5,8, se pedir conforme a vontade dele, ele nos ouve. Porque ele não vai dar nada para atrapalhar a obra, para fazer você tropeçar na obra. Então a lepra era um dos sinais da ira de Deus. A lepra
era uma das disciplinas do chicote de Deus. Deus usou a lepra para punir a inveja de Miriam. Quando ela chegou junto com Arão, em Êxodo capítulo 12, diz: Deus só fala com Moisés e através de nós não. E Deus nos chama no particular e diz: por que falaste mal do meu servo Moisés? Se tem profeta no meio de vocês, eu falo através de visão, mas com Moisés eu falo face a face, como um amigo fala com o outro. E ali ela foi ferida de lepra, teve que ficar 7 dias fora do arraial. E a nuvem ficou estacionada, porque Deus enviou uma nuvem para guiar o povo de dia e uma coluna de fogo para guiar o povo à noite. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. A Bíblia diz em Mateus 2,9 que a estrela guiava os 3 magos. A Bíblia vai dizer que a estrela ia adiante e os magos o seguiam. A nuvem se movia, o povo se movia. A estrela se movia, os magos se moviam. Você não pode dar um passo sem um sinal do céu. Você não pode dar um passo sem a direção do Deus eterno. Porque você tem dono. Quem te chamou foi Deus. Candaragaçu. Managaxé, Alabai, Suide, Candarábia. Foi ele que te chamou, não foi o homem. Foi o Espírito Santo que te atraiu, que te chamou, colocou a grande obra na tua mão. Quando você tiver oportunidade, anuncia. Porque depois ele disse: não fala, mas para você ele está falando, conta. Fala quem eu sou, o que eu faço, o que eu fiz, o que eu vou fazer. Ele vai punir a cobiça de Geazi. Ele corre atrás de Naamã e diz: eu vou tirar alguma coisa desse novo convertido. Ele tinha compulsão por dinheiro. O diabo fisgou o coração dele. Uma pastora disse aqui: você não muda por frequentar a igreja. Você só muda quando o Espírito Santo se apodera da sua vida. Quando o Espírito Santo começa a dirigir os seus passos, o seu pensamento. Isso é fruto. Gálatas 5:22, os frutos do Espírito: a paz, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, a fé, a temperança, a bondade. Quando você é dominado por ele, aí ele dirige o que você fala, o que você come, o que você ouve, o que você veste, o que você vê. Oh, glórias! Aleluia, Jesus. Ele vai punir a soberba do rei Uzias, porque ele quis fazer o que não era competência de rei fazer, com lepra. Ele vai punir o orgulho de Naamã, com lepra. E uma vez diagnosticado pelo sacerdote, Levítico capítulo 13 em diante vai dizer como devia se comportar um leproso. E ali vai nos dizer que era lhe dado uma roupa, onde ficava só os olhos de fora, onde ele recebia um sino, e ele tinha que colocar a mão na altura do bigode e entrar dentro da cidade gritando que ele era imundo e balançando o sino. Ele não podia andar livremente. E ele era levado para o leprosário. Era um buraco, uma caverna nas rochas, onde ficavam todos os leprosos, chamado de leprosário. E uma vez que ele estava enclausurado, isso lhe causava também uma doença psicológica na alma. Porque agora ele ia ficar longe do convívio da família, do trabalho, dos amigos. Ele ia ficar isolado durante 7 dias. E ele não podia mais andar livremente dentro da cidade. Se ele fosse pego, ele era apedrejado até a morte. Isso me faz lembrar que quando Jesus acabava de pregar, não tinha selfie não. Ninguém que queria tirar foto com ele. Estava com a pedra na mão para apedrejá-lo. Porque o perigo é quando você está sendo admirado. Você não corre perigo quando você está sendo perseguido. O perigo é quando você está sendo admirado. Quando a gente recebe uma vitória, a gente quer ir para a pizzaria, para a churrascaria. Jesus recebia uma vitória, operava um milagre, ele saía para orar. Ele saía para o secreto, para se retirar, para ter intimidade com Deus. Esse homem, ele tinha tudo para morrer isolado. Mas a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de um homem que estava dando vista aos cegos. Ouviu falar de um homem que estava ressuscitando morto, que estava multiplicando pães e peixes, que estava dando audição aos surdos. Mas ele não aceitou.
ele falou, a vida está me impondo, é o destino. Não, a Bíblia diz que ele saiu. A Bíblia diz que ele se moveu. Quando nós lemos em Lucas 17, havia 10 leprosos. E quando eles vieram com Jesus, Jesus disse, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aí no verso 10, a Bíblia vai dizer que indo eles, foram curados. Indo eles. Você precisa se mexer. Você precisa se mover. Você precisa pôr o teu ministério para andar. Porque Deus não te chamou para ser mais um na multidão, não. Deus quer pôr algo na tua mão. O Managaxé. Labai, Suide, Candaravassurianda. Porque ele disse em Jeremias 51, 20, tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra. É com você, irmão, que Deus conta. É através de você que outros virão. Ele podia ficar, mas a Bíblia diz que ele saiu. Que ele reagiu. E a fé estava dizendo, não olha para a direita nem para a esquerda, porque já estão com pedras na mão para te atirar. Porque você pensa que o evangelho é só flores. Muita gente atira pedra. Só que tem que tomar cuidado para não tirar pedra em ministério frutífero. Senão vai ficar igual Mical, estéril. Aí o teu ministério fica estéril. É por isso que a maior vitória de Davi não foi matar Golias, foi não ter matado Saul. Porque Deus me entregou 2 vezes na mão dele. A maior vitória. E ele escreve no Salmo 105, verso 15. Não toquei nos meus ungidos e nem faceis mal aos meus profetas. Não atira pedra em ministério do seu ninguém. Porque Deus trata com cada um. A Bíblia vai dizer que Jesus ele estendeu a mão. Ele não estendeu o dedo. Hoje tem muita gente estendendo o dedo, apontando o pecado do irmão, apontando o erro do irmão. E a Bíblia vai dizer lá em Miqueias 7,19, que ele pegou todos os nossos pecados e jogou nas profundezas do mar, atrás das suas costas. E ninguém sabe onde é esse mar. E ninguém pode pescar nesse mar. Deus maravilhoso e santo, obrigado, Jesus. Tu és lindo, tu és misericordioso, aleluias. Porque se alguém o condenava, Deus é maior. Se alguém está te condenando, se alguém está te apontando, irmão, Deus é maior. Deus, ele sabe, ele conhece. Os amigos de Jó diziam, Jó, tem pecado escondido, tu é pecador, o que é que tu fez, Jó? E Deus dizia, ele é reto, íntegro, temente e se desvia do mal. Porque quando o homem é aprovado por Deus, acontece como no batismo de Jesus. O céu abre, o Espírito desce e o Pai fala. Este é meu filho amado em que eu tenho prazer. Aleluia, Deus. Meu Deus. A lepra, ela causava uma insensibilidade. E a pessoa não sentia mais. Hoje é a hanseníase, mas havia 52 tipos de lepra. Vitiligo, a pessoa não sente dor. Sabe quando você sabe, você detecta que alguém está leproso? É quando a mentira não dói mais. É quando o pecado não dói mais. É quando passar o meu irmão para trás não dói mais. Aí está leproso espiritualmente. Porque a consciência dele está cauterizada. Porque a maior evidência de quem conheceu o Evangelho, está cheio do Espírito Santo, não é pular, não é girar, não é gritar, não é pregar, não é louvar. É quando eu tenho a oportunidade de adulterar e não adultero. É quando eu posso mentir e não minto. É quando eu posso passar alguém para trás e não passo. Porque eu conheci a verdade do Evangelho e estou cheio da presença do Senhor. Estou cheio do temor do Senhor. Porque Provérbios 1,7, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. A reverência. Você saber que aonde você for, Deus está te vendo. Deus, ele vai chamar Moisés e vai dizer, Moisés, vai, fala a Faraó. Ele disse, eu não sou homem eloquente. Ou seja, eu não tenho o poder de convencer. E ele disse, lá no Salmo 81, 10, abre bem a tua boca que eu a encherei. Ele disse, Moisés, quem fez
a boca. Você vai falar, Moisés. Porque eu te chamei. Porque a maior evidência do seu chamado é quando você não quer. Quando você acha que você não tem capacidade. Porque quando você aparecer, Deus vai se esconder. Mas quando você se esconde, aí Deus aparece. Então a maior evidência do chamado é quando não quer. E ele fala, Moisés, ei, eu vou te dar uma prova. Joga o cajado no chão, cobra, serpente, depois pega, torna o cajado de novo. Falou, pega a tua mão, coloca no teu coração, no seio. Tira, estava branca, leprosa. Ele disse, põe de novo a tua mão. Quando tirou, estava limpa. Não era a mão dele que estava leprosa, era o coração de Moisés que era leproso. Deus estava provando que ele cura a lepra do coração de qualquer um. Porque Moisés, no capítulo 2, no verso 12, a Bíblia diz que Moisés viu 2 hebreus, um egípcio ferindo o hebreu, ele tomou a frente, matou o egípcio e enterrou na areia. Moisés, além de pecar, matar uma pessoa com a própria mão, ainda enterra, esconde. Provérbios 28, 13 diz que aquele que esconde o pecado não prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. Além de ele matar, ele enterra na areia. Ele peca e esconde. Aí Deus vai curar a lepra dele. É por isso que lá em Números, capítulo 12 e o verso 3, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Ele matou um homem com a própria mão e enterrou. Mas lá em Números 12, 3, ele era o homem mais manso da terra. Porque depois que você tiver um encontro com Deus, você não vai andar mais do mesmo jeito. Jesus. Depois que você tem encontro com Deus, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, é novidade de vida. Romanos 6,4, você anda em novidade de vida. Aleluia, Jesus. Converte-nos, ó Deus. Aleluia. O leproso, ele creu quando tudo era contrário. Porque depois que o milagre acontece é fácil. Miriam pegar o tamborim, atravessar o mar e dizer que só o Senhor é Deus. Eu quero ver antes do mar se abrir. O leproso, ele primeiro adorou. Primeiro, ele chamou a atenção do Senhor. Porque quando Elias orou, o fogo desceu, aí até os 450 profetas de Baal se prostraram e disseram que o Senhor é Deus. Tem que adorar antes do milagre acontecer. Você tem que se prostrar antes das coisas acontecerem. Porque qual é o desafio da fé? É você crer sem ver, sem ouvir e ainda dando tudo errado na tua vida. Porque Deus, ele nos prova todos os dias. Tiago 12, bem-aventurado o varão que é aprovado, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Então o grande desafio é esse, continuar crendo, caminhando, sem ver, sem ouvir e ainda dando tudo errado. Jesus, ele vem descendo, ele passa lá o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Lá em cima, ele falou Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. O que está faltando no povo hoje, pastora, é sede. Porque a igreja não faz mais o seu papel. A igreja não está salgando o ambiente. A igreja precisa salgar o ambiente, salgar o teu familiar, salgar o teu trabalho. Por onde você for, você tem que ser salgado. A minha esposa nunca falou, o sal está em promoção, compra 10 pacotes. Já viu propaganda de sal? Já viu faixa no mercado, sal em promoção? Porque o sal não aparece. O sal não aparece. Você joga o sal no feijão, você joga o sal na carne, joga o sal não aparece. Mas no dia que o sal aparece, alguém diz, a comida estava boa, mas estava salgada. Porque no dia que o sal aparece, estraga o banquete. No dia que o pregador aparece, estraga o banquete. No dia que o cantor aparece, estraga o banquete. Se você aparecer, Deus vai se esconder. O sal é o tempero. O sal é o tempero. Deus não destruiu essa terra ainda, porque tem você nessa terra ainda temperando. Porque ele disse, Abraão fazendo a oração, dizendo, se tiver 10 justos, Senhor, por amor aos 10 justos, eu preservo. Glória a Deus.
Nós precisamos ser o sal da terra. Ele disse: se o sal foi insípido, ele perdeu o sabor, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Ali era um terreno extremamente escorregadio. Quando o sal não prestava, ele jogava para pisar no sal para que eles não escorregassem. Ele está dizendo que o crente, ele não pode perder as suas propriedades, a salinidade, a sua humildade. Precisamos ser humildes, irmão. Não tem como. Não tem como dizer que serve a Deus, conhece a Jesus e não ser humilde. Em João 13,15 ele falou: eu vos dei exemplo. Assim como eu fiz, façais vós também. Eu lavei o pé um dos outros. O símbolo desse reino é uma bacia e uma toalha. Porque os discípulos discutiam quem é o maior, quem vai lavar o pé um do outro. Jesus disse: vocês discutiam no caminho. Eles se calaram. Jesus cingiu-se de uma toalha e uma bacia e começou a lavar os pés do discípulo. Vocês me chamam de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. E eu cedo lavei o pé de vocês, vocês devem lavar o pé uns dos outros. Vocês devem permanecer humildes. Vocês devem permanecer na simplicidade de Cristo. Ele vai dizer em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Você é o farol que ilumina o mundo. O que é treva? É ausência de luz. Em João 8,12 ele disse: eu sou a luz do mundo. Evangelho de João, o evangelho do eu sou. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta. E ele compartilhou essa com você. Jesus não disse: eu sou o sal da terra e vocês são o sal da terra. Ele disse: eu sou a luz do mundo e vocês são a luz do mundo. Você precisa ser farol na vida de alguém. Você precisa ser luz na vida de alguém. Verdade, Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É farol alto e farol baixo na vida de alguém. Porque os irmãos sabem que o sol, que a lua não tem luz própria. É o sol que reflete na lua. A igreja não tem luz própria. É a luz de Cristo que brilha na igreja. Aleluia, Deus. Só quem tem que brilhar, só quem tem que aparecer aqui é Ele. Verdade, Senhor. Ele é o sol da justiça. Deus, o Salmo 19 vai dizer que o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e um dia faz declaração a outro dia que Ele é Deus. Ele prega sem voz. Ele coloca o sol. Se ele estivesse mais perto, morreríamos queimados. Se ele estivesse mais longe, morreríamos congelados. O sol está no lugar certo. Em João 9,24 ele falou: se não é Deus, quem é? Se não é Ele, quem é? Se não é Ele que te sustentou até hoje, Calabai, Suidei, Canamanuia, Labra, Suderrécia. Quantas pessoas você conhece que partiu com Covid, até com dengue? E Deus tem te sustentado. É batalha espiritual, não é brincadeira a vida com Deus. Precisa estar com a lamparina, precisa estar com azeite. Eclesiastes 9,8. Todo tempo seja alvo as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, a presença do Espírito Santo. É só uma mentirinha, é só um gole, é só um trago. Mateus 5,29. Jesus disse: se o teu pé te escandalizar, se o teu olho te escandalizar, e se tua mão te escandalizar, se o pé te escandalizar, corta e lance fora. Se tua mão te escandalizar, corta e lança fora. O olho lança fora. Está dizendo: é melhor você entrar no céu coxo, caolho, aleijado, do que o corpo todo ser lançado no inferno. Isso não é literal. Você não vai arrancar teu pé, teu olho e tua mão. É a linguagem figurativa da Bíblia. Ele está dizendo: aonde você tem ido, corta essa, teu pé. Da tua mão, ele está dizendo: o que você tem pegado, corta essa. O teu olho, o que você está vendo em secreto, corta essa. 5,39, ele falou para você oferecer tua outra face. Você é assim, crente? Ou você rebate?
Perdão é perder, no aumentativo. Perdão é perder a razão. Porque você acha que você é o dono da razão. Eu acho que eu sou o dono da razão. Mas Jesus disse no Sermão do Monte: perca a razão, dá outra face. Você não é o dono da verdade. Porque o povo não lê Bíblia, lê a tua vida. Experimenta resvalar. Você é a Bíblia que eles leem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, diz que você é a carta viva, escrita pelo Espírito Santo de Deus, com tinta não, com sangue. Eita glória, aleluia Deus. Mateus 5,44, ele falou: ama teus inimigos, porque amar tua esposa é troca, amar tua pastora é troca, ela também te ama. Ama aquele que te faz mal. É de qualquer jeito. João 3,34, ele disse: assim como eu vos amei, amor sacrificial. Em Mateus 6,6, ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e cria um secreto comigo. Para de contar teu problema para todo mundo e conta para mim. Porque você acha que às vezes a palavra não passa do teto? Ele não está no teto, ele está lá no quarto com você. Mateus 6,19, lá em cima, ele foi dizer: não junteis tesouro na terra, onde o ladrão mina, a ferrugem corrói e a traça come. Juntais tesouro no céu. Foi o que o rei Ezequias fez. Quando vê o decreto: tu vai morrer, ele vira para a parede e diz: Senhor, lembra que eu andei na tua presença? Invocando os tesouros que ele tinha enterrado no céu com o Senhor. Você tem tesouro enterrado com Deus? Olha. Lá em cima, em Mateus 6,33, nós já falamos: buscar primeiramente o reino do céu. As outras coisas vem a reboque, ele acrescenta. Mateus 7,7. Pedir, buscar e bater. Ele está dizendo: pede, não recebeu, busca, não encontrou, bate, está do outro lado da porta. Aleluia. O maná, ele caía todo dia. Não era para guardar, apodrecia. Porque todo dia Deus tem provisão para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Em Mateus 7,15, ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Veio até vós vestido como ovelha, mas no fundo é lobo devorador. Porque agora está florescendo outro evangelho no nosso meio. Mais palatável, mais adocicado, que não promete renúncia. Negação, são atraídos pela cruz. Não, são atraídos por sinais e não pela cruz. Eles querem o que dá certo, não o que é certo. Mateus 7,20. É pelo fruto que se conhece a árvore. Não é pelo que ele prega, não é pelo que ele canta, não é pelo que ele fala, é pelas ações. A Bíblia que o mundo lê. Em Mateus 7,24 ele vai falar de duas casas. Mateus capítulo 7, verso 24, ele vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa na rocha, onde desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento, combateram contra aquela casa, mas não puderam derrubar, ela estava firmada na rocha. Aleluia. Da mesma maneira, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhado-ei ao homem que edificou a sua casa na areia, onde desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento, combateram contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. As duas casas estão em pé, edificadas, Aikedom, estão de pé, edificadas, mas você só vai saber quem está na rocha é quando o vento bater, é quando o vento soprar com ímpeto, é quando a chuva descer, é quando a prova bate na casa do crente, é quando a morte chega na casa do crente, é quando a adversidade, a enfermidade chega na casa do crente. Aí vamos ver quem está na rocha e quem está na areia. É, Jesus, meu Deus. O leproso o encontra, e a Bíblia diz que o adorou. Ele não chegou diante de Jesus, como muitos aí, irmão, e disse: eu determino, eu decreto, eu não aceito. Não, a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou. Primeiro ele adorou, antes de pedir. O leproso estava doente, estava adorando. E muitas vezes no conforto do lar, você pensa duas vezes em vir, né? Você sabe que quando Tomé faltou no culto, Jesus apareceu. E quando os discípulos contaram para ele, ele não acreditou.
É por isso que você não pode faltar em culto. Numa dessa aí Jesus aparece, numa dessa Jesus te dá um dom, muda a tua história, abre a tua visão, Aleluia. te levanta. Glória a Deus. O leproso o adorou. E ele disse, se quiseres. Ele estava dizendo, eu sei que o Senhor tem poder e autoridade. Se quiseres. Jesus disse, eu quero. Seja limpo. Aí a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e o tocou. E ninguém podia tocar no leproso. Mas ao invés de Jesus ficar imundo, o leproso foi purificado. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Porque o toque de Jesus purifica. Oh, Ele estava dizendo, eu sei que tu tem autoridade. Porque não é o cargo que te dá autoridade, viu, irmão? O que te dá autoridade é a unção do céu. Glória a Deus. Aleluia. Cargo quem dá é homem. É homem que dá cargo. Deus dá ministério. Ministério é serviço. É Deus que te dá um serviço na obra. Te deu ministério para você trabalhar, é serviço. Cargo quem dá é homem. Quando Jesus está de frente de Pilatos, Jesus não fala nada. Pilatos está no trono, Jesus está em pé. E Pilatos diz, tu não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e para te prender? Jesus em João 3,27 falou, tu não tem autoridade nenhuma se do céu não for lhe dado. Quem dá autoridade para o homem e para a mulher é Deus. Quem dá unção para o homem e para a mulher é Deus. É Deus que levanta. Nosso irmão aqui me conhece, jogamos bola há muito tempo junto. Ele viu quem eu era e está vendo o que Deus fez na minha vida aí. Glória a Deus. Porque nunca mais o encontrei. E agora ele está vendo o que Deus faz na vida de um homem. Um homem que usava droga 24 horas lá embaixo daquele campo. E Deus tira. Glória Acaba a com a Deus. fama, acaba com tudo. Porque ele é meu, eu o chamei, eu escolhi e vou usar. E a ameaça de morte, irmão, que ia me matar não foi pouca não. E eu estou aqui. Glória a Deus. Ele disse, eu não tenho nenhuma autoridade se do alto não for lhe dado. Nós vamos em Atos 26, 19. Paulo está diante do rei Agripa e do Félix. Os dois estão no trono. Paulo está algemado. Quem tinha autoridade dentro daquela sala? Quem estava no trono ou quem estava algemado? Porque a autoridade vem do alto. Os judeus diziam, Paulo é nosso prisioneiro. Os romanos diziam, Paulo é nosso prisioneiro. E Paulo dizia, não, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou preso, mas a palavra está livre. Ele estava preso a 16 soldados romanos, na fortaleza Antônia. Era a guarda pretoriana, 16 mil soldados. Ele ficava algemado a 2 e 2 do lado de fora. Não era suficiente estar preso, ainda estava algemado dentro da cela com 2. Só que Paulo começa a viajar na indumentária do soldado. Ele vê a sandália, ele vê a armadura, ele vê o capacete e começa a pensar no soldado cristão. Começa a pensar nas armaduras que Deus te deu. A sandália tinha cravo do soldado. E Paulo disse, calçado as sandálias da preparação do evangelho. Como tinha cravo para não resvalar. E Paulo dizia, fica firme, calça as sandálias para você não tropeçar, não resvalar diante da batalha. Aí em Filipenses 4:23 ele fala, o santo vos saúda, principalmente os da casa de César. Ele ganhou a guarda pretoriana. Porque onde Paulo estava, quem chegava perto de Paulo se convertia. Porque não era Paulo pisando na cadeia, era o evangelho pisando na cadeia. Aleluia, Jesus. Era o evangelho entrando na cadeia. Jesus, para encerrar, Jesus podia liberar uma palavra. Porque seguindo o texto, o centurião, ele disse, o meu servo está moribundo. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. E ele disse, não precisa, só fala uma palavra. Porque eu sei que tu tem autoridade. Eu também sou homem sujeito à autoridade. O centurião é chefe de 100. Ele comanda 100 homens. Eu também tenho autoridade. Só fala uma palavra e o meu servo vai sarar. Jesus podia falar para o leproso só falar.
mas ele tocou. Porque aquele homem estava no leprosário. Ele não tinha mais um abraço, ele não tinha mais um toque, ele não tinha mais um carinho, um afeto. Quando Jesus estende a mão e o toca, Jesus está curando a enfermidade da alma dele, psicológica. Ele se sentia inferior. E quando ele fala, ele cura a física. Porque Jesus, ele não veio fazer uma cruzada de milagre. Por isso que ele não curava todo mundo. Porque a intenção dele é salvar almas. Se você ver Lucas capítulo 7, se você ver Lucas capítulo 8, se você ver Atos capítulo 9, são idênticos. Há uma cura, há uma ressurreição e há uma conversão. A viúva de Naim, 7. Conversão. A mulher pecadora, ela não tinha nome, mas tinha fama, pecadora, convertida. Nós vemos a filha de Jairo, ressurreta. A mulher do fluxo de sangue, curada. O demônio de Gadara, convertido. Em Atos 9, a conversão de Paulo. Dorcas, ressuscitou. E Enéas, 8 anos paralítico. Então é cura, ressurreição e conversão. E se a gente perguntar, qual é o maior milagre dos três? Ressurreição, cura ou uma conversão? E humanamente falando, a gente pensa que é uma ressurreição. Ainda mais um morto de 4 dias. Mas não tem festa no céu quando o morto ressuscita. Não tem festa no céu quando alguém é curado. Porque o morto vai morrer de novo. E o que foi curado, ele pode adoecer novamente. A Bíblia diz em Lucas 15:10 que só tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Quando ele entende o seu estado de perdido. Porque o destino você escolhe aqui. É melhor você levar sua cruz e ser desprezado pelos homens do que você ter fama e naquele grande dia você ser desprezado por Jesus diante de Deus. Aleluia, Deus. Porque você tem um destino e você escolhe aqui. Mateus 10:28, ele disse: não temeis o homem que só mata o corpo, antes temei a Deus, que além de matar o corpo, lança a alma no inferno. Vai para o céu quem quer e vai para o inferno quem não quer. O destino você escolhe aqui. Deus tem falado, Deus tem te alertado, o juiz está às portas. E aproveitando o ensejo para encerrar, tem alguém aqui nessa noite que quer confessar o seu nome, que quer confessar o nome de Jesus, que quer recebê-lo como único e suficiente Senhor da sua vida? Porque na verdade não é nós que aceitamos o Senhor, é Ele que nos aceita, né? Porque o perdido sou eu, não é Ele. O ruim da história sou eu, não é Ele. Então, se não tem ninguém, que Deus possa te conceder uma outra oportunidade. Espero que todos sejam salvos com a graça do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Deus! Aleluias. Que palavra. Que nós possamos sair daqui nesta noite despertados pelo Senhor. Glória a Deus. E realmente sermos decididos a sermos farol, a sermos luz Verdade, Deus. na vida do perdido, na vida de alguém. As pessoas precisam de conhecer a Jesus através de mim, através de você. Nós precisamos de ter esse privilégio de apresentar Jesus. Não podemos nos esconder, porque muitos se escondem, né? Meu bem, pega aqui os convites, por favor. Muitos estão até escondidos, não posso nem falar que eu sou cristão. Meu Deus, quem está aqui? Fulano está aqui, ciclano está aqui. Jesus, meu Deus. Irmãos, só nos restam fazer os avisos da semana. Mulheres lindas, preciosas,
Amanhã nós temos ensaio. Não se esqueçam. Não percam essa oportunidade de participar.